Hoje é Dia das Mães, o apóstolo nos convidou, né? Por sermos, eu acho que a mãe mais antiga, eu não quero dizer idosa, né? Mas é um prazer estar com vocês. Estou feliz que está nos visitando hoje uma pessoa muito especial, que nós tivemos um momento com Deus extraordinário. Eu queria que ficasse de pé os James, meu convidado, a sua varoa ali. O James foi um doce presente de Deus para mim nesta semana. Ele e Eduardo, meus colegas de trabalho. Nós tivemos um momento ali do encontro com Deus no meu trabalho, no intervalo do almoço, e grandes coisas Deus fez ali. O céu desceu até ali onde nós estávamos. Eu não sei se ele desceu, se nós subimos, eu sei que foi um momento extraordinário. Obrigada, querido, pela tua visita. Obrigada, querida. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Depois vocês vão receber um abraço caloroso. Eu tenho certeza que vocês nunca mais vão sair daqui deste lugar. Mas também eu não poderia deixar de homenagear nossas mamães, né? Eu queria hoje felicitar as mães, porque as mães hoje, se tivesse que pedir um presente de Deus, todas nós seríamos unânimes. Senhor, quero a salvação dos meus filhos. Eu tenho certeza absoluta que o maior sonho de uma mãe de 19 filhos. Então, Suzana Wesley, ela teve 19 filhos. Eu imagino a vida daquela mulher. Mas ela tinha algo muito especial na vida dela. Era sagrado todos os dias ela tirar uma hora de tempo com Deus, tempo de oração. E ela orava, ela intercedia. E os filhos sabiam que naquele intervalo de uma hora eles não poderiam interromper o que ela estava fazendo. E ela se derramava em lágrimas pelos 19 filhos. E sabe qual foi o resultado dessa oração dessa mãe? John Wesley. Vocês sabem quem é John Wesley? Um grande avivalista do século XVIII. E também teve Carlos Wesley, né? Teve Carlos Wesley. Então é isso que acontece quando uma mãe dobra o joelho e ora pelos seus filhos. Uma mãe será sempre uma eterna intercessora, desde a mais tenra idade até que os filhos casem, envelheçam, mas nós sempre estaremos intercedendo pelos nossos filhos. E eu quero hoje declarar sobre a tua vida, mãe, que você seja uma mãe segundo o coração de Deus, intercessora, pague o preço. Não desista, o filho pode ser o que seja, mas ele é nosso. Foi o presente que Deus deu para nós e nós devemos amá-los do jeito que eles são. Assim como os filhos devem amar os seus pais, não importa o tipo de pai e de mãe que você tem, mas foi o que Deus te deu. Então ame. Hoje é um culto da família e eu queria deixar essa mensagem para as mães. Eu passei a semana toda meditando o que eu vou falar no Dia das Mães, que eu tinha preparado outro material lá para a congregação. E Deus me levou a uma mensagem que é tão comum, mas que Deus falou muito comigo durante a semana, muito mesmo. Eu estava preparando e o Espírito Santo estava ministrando através daquela palavra a minha vida. E eu pedi a confirmação e 3 vezes o Senhor confirmou. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 19. Lucas 19. De 1 a 10. A palavra de Deus fala assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador.
E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e no meio das famílias. E assim ele ia trabalhando o tempo todo, fazendo as mudanças necessárias nas famílias onde ele visitava, resolvendo os problemas, libertando, salvando, curando, fazendo os milagres para o qual ele foi enviado, né? E a simples presença dele entrava e fazia diferença. E não é diferente hoje, né? Hoje a gente vive numa sociedade totalmente destruída e está tudo virado de cabeça para baixo. A gente vê que hoje o tempo parece que está correndo mais rápido, tudo passa muito rápido, as pessoas estão correndo, saem cedo de casa, voltam à noite. Ninguém acompanha mais a sua família. As famílias estão sendo criadas, os filhos estão sendo criados de qualquer jeito, porque não há mais aquele acompanhamento. A mãe é obrigada a ir para o mercado de trabalho, não tem aquele momento como antigamente, que a mãe criava os filhos, o pai era aquele mantenedor. Hoje todo mundo é forçado a ir ao mercado de trabalho e as famílias hoje estão totalmente destruídas, né? E não é diferente nós desejarmos que o Senhor entre na nossa casa, no meio da nossa família. Esses dias todos nós vivemos isso. Parece-me que devido ao relógio estar correndo rapidamente, mesmo porque a gente está vivendo os últimos dias na face da terra, todos nós sabemos disso por causa dos acontecimentos. Então as coisas ficaram aceleradas. Aí vem a ansiedade que tomou conta de todo mundo, o estresse, aquela agonia da correria diário. Esses dias, na sexta-feira, eu cheguei em casa, eu estava preparando a ministração, o Senhor falando comigo. Cheguei em casa, tomei banho, peguei meu computador, a Bíblia, um caderno, uma caneta e fui preparar minha ministração. E o Dudu, meu bisneto, para quem não conhece, ele tem 3 anos. Eu entrei, ele entrou atrás de mim e ficou o tempo todo ali querendo bater um papo comigo, querendo conversar, querendo brincar. Vamos brincar. E meu filho, eu estou estudando. E ele ia e vinha e não me deixava ali sossegado, dizer: Dudu, vai lá com teu pai, com a tua mãe, eles estão assistindo televisão. E aí, para explicar, o pai do Dudu, ele faz Uber, ele sai 6 horas da manhã e chega à noite, cansado, né? E eu acho que o relax dele, cada um tem aquela coisa que dá prazer, que é para relaxar. E ele relaxa assistindo televisão com a sua esposa. E ele disse: eles estão lá assistindo televisão, brinca comigo. Ele gosta de brincar de esconde-esconde. Imagina eu brincando de esconde-esconde nessa minha idade, né? E eu disse: Dudu, a vovó não pode agora, a vovó está ocupada. E ele ficou tristinho, sentado ali. Ele olhou para mim e disse: tu está estudando? Eu estava com o caderno na mão. Eu disse: estou estudando, estou preparando aqui uma mensagem. Ele disse: aqui não é escola não, vovó. Vai brincar comigo, isso aqui não é escola. E eu fiquei com muita pena dele, porque ele queria um momento de atenção, né? E o Dudu é uma bênção, né? Quem conhece o Dudu, ele já é um grande intercessor daquele tamanho. Eu disse: tá bom, eu vou brincar contigo. Deixei um pouquinho ali e fui dar a atenção que aquela criança precisava. Só que eu não aguentei nem 5 minutos, né? Que ele é elétrico. E aí, o Senhor começou a falar comigo. Como é que uma criança, quer dizer, dentro da minha casa estava acontecendo isso? Né? Dentro da minha casa, porque quando você prepara uma ministração, primeiro a ser ministrada é você. Então eu observei que dentro da minha casa, uma criança de 3 anos estava precisando de alguém para brincar, para conversar. E é isso que é a nossa sociedade hoje, né? Eu disse: meu Deus, eu fiquei tocada ali com o Dudu. Não, Dudu, vamos brincar sim. Larguei tudo, fui, me sentei no chão, pegamos os brinquedos ali, mas ele é muito elétrico, eu não aguentei. E então isso me chamou a atenção, porque o Espírito Santo começou a falar comigo. E assim estão as nossas famílias. Eu pergunto aos papais, às mamães aqui: você ainda tem tempo de conversar com seus filhos, brincar, dar uma atenção? Ou você está nessa correria também e o seu filho ainda não pode contar com aquele pai que ele esperava, aquela mãe que precisava de um aconchego, um carinho, uma atenção? É a nossa realidade, amados, né?
Eu fico pensando no pastor Aldeni, que dorme pouco, né, pastor Aldeni? Pastor Aldeni vai dormir muito tarde, porque ele é pai de multidões também, ele cuida dos filhos espirituais, se acorda na madrugada, coitado, eu fico imaginando a vida dele. Então é assim que anda a nossa sociedade hoje. A nossa sociedade, a gente está correndo aceleradamente, e isso tem atrapalhado os lares. Porque se você não acha uma pessoa dentro da sua casa para conversar com você, para os filhos adolescentes desabafar com você, você ter um planejamento na educação dele, vêm outras pessoas e tomam conta. E é isso que tem acontecido, por muitos jovens estarem enveredando pelas drogas, pelas bebidas, abandona a escola. A maioria não estuda, não termina o estudo porque falta o incentivo dos pais ali, naquele acompanhamento que nós tínhamos antigamente. Eu lembro na minha época, o papai e minha mãe ficavam marcando de perto. Tem que ir para a escola, tal, e os pais marcavam de perto. Agora os pais não fazem mais isso. Então é isso que vem acontecendo na família atual. A necessidade de integração, de você sentar, conversar, ter um momento com a tua família, ter um momento de abraçar, de conversar, de dizer: ei, eu estou aqui, conta comigo. Você está precisando de alguma coisa? E amados, a pior fase é a fase da adolescência. É quando mais o filho precisa do acompanhamento dos pais, porque se você não estiver ali acompanhando, trabalhando, conduzindo, se perde, porque é a fase que todo adolescente passa, das descobertas. É a fase das descobertas. E é quando nós temos que estar cobrindo em oração, estar chegando próximo, conversando e tratando, para que aquele jovem não se desvie para outros caminhos. E principalmente joelhos dobrados. Tem que ser dobrados os joelhos diariamente pelos nossos filhos. Amém? Então eu queria entrar aqui na parte de Zaqueu. Voltando lá para a nossa ministração. Zaqueu queria conhecer Jesus. O interessante nessa passagem de Zaqueu é que Jesus estava subindo, era a última viagem dele, antes dele ser entregue pelas nossas vidas. Antes ele tinha feito a cura de um mendigo. E ele falou para os 12 dele que ele estaria subindo a Jerusalém para se cumprir aquilo que Deus tinha determinado para ele. Interessante que Zaqueu, ele era de pequena estatura. A palavra de Deus nos diz que ele era um homem de pequena estatura, rico e chefe dos publicanos. E os publicanos eram os responsáveis pela arrecadação de impostos, das taxas do governo romano. E eles eram muito odiados porque eles eram considerados usurpadores. Eles cobravam além daquilo que deveria ser cobrado. E eles eram odiados. Para financiar o Império Mundial, os romanos arrecadavam de todas as nações sob seus controles, né? E os judeus se opunham aos pagamentos porque eles queriam sustentar um governo secular com deuses pagãos. Judeu de nascimento, Zaqueu, ele foi ser o chefão. Você imagina um homem muito rico. Muito rico, Zaqueu era muito rico. Eu fiquei imaginando a cena. Ele soube que Jesus ia passar por aquele lugar e ele queria saber quem era Jesus. Ele queria saber, e eu fico imaginando, ele era um executivo. Ele era o chefe dos publicanos. Eu imagino um homem todo empalitosado, todo chique, querendo se aproximar, e a dificuldade muito grande. E ele teve a ideia de subir numa árvore, porque ele encontrou barreiras. Ele queria encontrar Jesus, mas ele encontrou barreiras. As barreiras que nos impedem de chegar até Jesus
muitas vezes, as dificuldades, ele ultrapassou. Ele viu uma árvore e correu, e subiu. Mas o que tem te impedido de ver Jesus? De ter um encontro com Jesus? Muitas vezes você está assistindo o culto, está ali sendo alimentado, mas você não teve um encontro com Jesus verdadeiro. Porque não é só levantar a mão e dizer que você aceitou Jesus. Você tem que ter um encontro verdadeiro. O encontro verdadeiro é quando ele entra na tua vida e faz a diferença. Há uma mudança de atitude. Você deixa de ser aquele velho homem e passa a ser uma nova criatura. Ele identificou que o pecado dele era ficar com aquilo que não era dele. E ele disse que daria a metade de tudo que ele tinha. A metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Houve arrependimento, houve conserto. E é isso que acontece quando nós temos um encontro real. Porque é isso que acontece. É uma entrega genuína, é um arrependimento, é uma mudança de vida. Depois ele venceu outra barreira da altura, subiu na figueira. E depois foi o encontro com Jesus. Mas quando nós temos o encontro com Jesus, o inimigo se levanta. Porque ele tenta usurpar a nossa bênção. Ele joga as últimas cartadas dele. Ele sabe que ele perdeu e aí ele vem com as retaliações. Ele vem com as lutas para que você fique olhando e diz: nossa, quando eu estava no mundo não acontecia isso. Agora que eu aceitei Jesus, olha como é que está a minha vida. Mentira do diabo. É a última cartada dele. Então toda vez que você tem um encontro com Deus, o inimigo tenta te tirar da posição que tu estás e que tu volte a ser aquele velho homem. Vigia. Vigia, porque você está sendo tentado a voltar a ser o que você era antes. Meu esposo foi para o Qualicamp, para o encontro com Deus, e chegou lá, ele estava tão querendo aquele encontro com Deus, e quando o Espírito Santo começou a trabalhar na vida dele, o diabo começou a jogar o lixo dele. Ele estava lá e Satanás começava a trazer na mente dele coisas que já tinham ficado para trás. Então vigia, igreja. Vigia, tem que ver onde estão teus olhos. O que tu tens feito dentro da tua casa? O que tu está levando para a tua casa? Zaqueu levou Jesus. Jesus entrou na casa dele. Ele levou a salvação para dentro da casa dele. O que tu está levando para a tua casa, igreja? Qual é o lixo que está entrando na tua casa, que está atrapalhando a tua comunhão com Deus, que está atrapalhando as bênçãos de chegarem até você? Pornografia, adultério. Que tipo de lixo tem entrado na tua casa? Nós temos que ter muito cuidado daquilo que está entrando na nossa casa. A gente estava conversando sobre as ministrações do Acampa Jovem e nós começamos a mensurar coisas que têm destruído a vida dos jovens. E não é só dos jovens. Não é só dos jovens. São dos pais de família também. São dos nossos filhos. São nossos pecados. O que é que nós temos levado para dentro da nossa casa?
eu queria que você meditasse. Como é que está a tua comunhão com Deus? Muitas vezes, queridos, nós oramos para que nós saiamos de algumas dificuldades, algumas lutas que nós passamos e não acontece nada. E Deus está esperando que você pense: como é que está a minha vida com Deus? Como é que está a minha comunhão com Deus? A minha oração tem chegado até o Senhor? Ou a minha oração está chegando só até o teto da minha casa? Porque existe pecado oculto dentro da minha casa que está influenciando na minha família. Minha família está em crise, são separações, são brigas, são acusações. Os filhos não respeitam os pais não respeitam os filhos. Os valores se perderam dentro de casa. E Deus quer te confrontar esta noite, família de Deus. O que tem entrado na tua casa? Faça essa reflexão. Ou será que aquele encontro que supostamente você teve com Deus não foi genuíno? Você ainda tem o velho homem operando na tua vida, trazendo coisas que deveriam ter ficado para trás quando você teve esse encontro com o Senhor. Será se houve, às vezes até há o arrependimento, até há o conserto, mas Satanás, ele pega o lixo de novo e traz. A batalha espiritual travada com meu esposo não tem sido fácil. Mas dia por dia ele vai vencendo. E nós temos que vencer, porque todos os dias somos tentados pelo inimigo nas nossas almas. Vocês pensam que nós, pastores, não somos tentados? Somos tentados todos os dias. Todos os dias, todos nós somos tentados, porque o inimigo, ele não aceita perder a guerra. Ele vai estar sempre tentando fazer com que você venha cair. E um deslize qualquer pode ser fatal e pode trazer a destruição da nossa casa, da nossa família. Amém? E para termos esse encontro, nós precisamos vencer muitos obstáculos. É o nosso eu. São as nossas vontades. Vamos refletir hoje. Hoje Deus está te confrontando, está nos confrontando. Será que eu tive um encontro real com Deus? Ou será que eu só fiz levantar a mão, foi uma emoção do momento, mas eu ainda sou aquela velha criatura, uma pessoa grossa, mal educada, trata mal o seu cônjuge, trata mal os seus filhos, impaciente, intolerante. As velhas atitudes permanecem ali. Isso é confronto. Eu fui confrontada, falei para vocês. Estava preparando a ministração, estava sendo confrontada dentro da minha casa. Dentro da minha casa. A gente tem um espelho do que está acontecendo. E eu fiquei observando a minha casa. O meu netinho querendo uma atenção, querendo conversar e todo mundo muito ocupado. Tire um tempo. Tire um tempo para a sua família. Lá em casa, quem me conhece, quem frequenta a minha casa, sabe que nós temos o apóstolo Ives, nunca mais foi me visitar, né, meu apóstolo? Nunca mais foi tomar um café. Depois que virou presidente. Mas quem nos conhece sabe que nós temos um momento único lá na nossa casa. Isso aí foi um legado que meus pais deixaram para a gente. É o momento das refeições, sempre a gente fica esperando todos se sentarem à mesa para a gente. É o nosso momento. É o momento que a gente ri, que a gente bagunça. Hoje o Janderson almoçou conosco, ele viu a bagunça que a gente faz na hora do almoço, é brincadeira, um tira sarro com a cara do outro, e assim é aquele momento de muito lazer em família, né? E esse é um momento especial. Ou na tua casa está funcionando assim, cada um pega seu prato, vai para frente da televisão e o que chegar primeiro come, o segundo vai depois e assim vai. Se estiver assim, está tudo errado. O momento da nossa alimentação tem que ser em família. É o momento que nós temos para compartilhar,
para conversar, para trocar ideia. E esse momento nós não abrimos mão lá em casa. Nós não abrimos mão. E eu acho que vocês têm que adotar. Se alguém aqui não está fazendo isso, faça, que é um momento de muito prazer junto com a nossa família. Amém? É o diálogo, é o nosso momento de rir, de tirar o sarro com a cara do outro, brincar, rir, se alimentar, compartilhar aquela intimidade de família. Isso é muito importante, né? Mas agora eu queria falar para vocês também de algo com relação à libertação. Libertação, porque nós falamos de salvação. E não é só a salvação, porque quando nós temos a nossa família, que nem todos servem a Deus, o inimigo acha uma brecha, ele entra e pessoas precisam ser libertas dentro da nossa casa. Amém? Quantas pessoas tem que precisam ser libertas na nossa família? Todos nós temos pessoas que estão precisando de libertação, de transformação. E o interessante é que Deus me deu lá no livro de Marcos 7, de 24 a 30. Aliás, desculpa, Mateus. Eu trabalhei aqui em cima de Mateus. Mateus 15, 21 a 28. Aqui fala, é uma história muito, muito interessante. E aí entra eu estava preparando uma ministração para as mulheres. E isso tem tudo a ver com a ministração, porque uma é a salvação, a outra é a libertação. E a mãe é uma grande intercessora, nós falamos aqui. O pai, ele ora, mas a mãe, meu Deus, ela é capaz de ir no fim do mundo por causa de um filho. Há um amor tão grande que brota no coração desde a gestação. Depois ela carrega aquele amor, ela cria aquele amor, ela cuida e ela é capaz de dar a própria vida por aquela criança, por aquele filho. Aqui fala, e partindo Jesus dali foi para Tiro. Lá em Marcos também tem uma outra versão. Lá em Marcos diz que Jesus tinha viajado 48 quilômetros até chegar foi parte de Tiro. E partindo de Jesus dali foi para a parte de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia. É incrível, aquela mulher chegou como toda mãe desesperada. A filha dela estava endemoniada. A filhinha, pela expressão dela, era uma pequena criança. Filhinha, minha filhinha está endemoniada. Que desespero. Você imagina nós, mães, chegar em casa e encontrar a filha endemoniada, tão pequena, endemoniada. E ela entra ali na presença de Jesus. Lá no livro de Marcos diz que ele chegou e disse: eu não quero. Ele entrou numa casa e disse: eu não quero ser incomodado. É outra versão. Ele chegou, ele tinha viajado 48 quilômetros. A gente imagina a viagem daquela época, não tinha carro, era lombo de burro, né?
jegue, jumento. Imagina, 48 quilômetros em cima do jumento. Ele estava muito cansado. E ele entrou e disse: eu não quero que ninguém venha me incomodar. E aquela mãe chega desesperada lá com ele e fala, pede a misericórdia dele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí a Bíblia fala, eu sempre que lia isso, eu ficava assim impressionada, sem entender. Uma vez até perguntei do apóstolo: é muito estranho o comportamento de Jesus nessa passagem, mas depois a gente vai entender. Ele simplesmente ouviu aquela mulher pedindo ajuda para sua filha que está endemoniada. Ela disse: tem misericórdia de mim. Eu imagino, a criança estava lá endemoniada, ela saiu sem saber o que fazer, entrou naquele lugar que Jesus disse que não queria ser incomodado. Ele estava cansado, viajou 48 quilômetros e pediu que ninguém incomodasse ele. Ela chega lá aflita, ele só olhou e não falou nada. E esse silêncio foi uma das barreiras que aquela mulher enfrentou. Mas a palavra de Deus diz: mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a. A segunda barreira, você imagina aquela mãe com a filha no estado que estava, desesperada. Jesus não falou nada, ficou calado. E os discípulos disseram: manda ela embora, ela está incomodando, ela está gritando aqui. E aquela mulher insistentemente ficou ali. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava com uma missão a cumprir ali. Vocês compreenderam? Ele tinha uma missão. E a missão dele ali era levar a palavra ali, levar mudanças para o povo de Israel. E aquela mulher, ela não fazia parte dos planos dele naquele momento. Mas aquela mãe aflita, como todas as mães, insistiu e ficou ali. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Que coisa! Ela insistiu, ela implorou, ela desceu, ela clamou a misericórdia de Jesus, porque ela precisava que ele libertasse sua filha. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Que coisa maravilhosa. Como assim, apóstolo? Por que tu colocou isso aí? É porque, amados, muitas vezes nós oramos pela libertação de alguém da nossa casa, da nossa família. O Senhor fica em silêncio e nós desistimos. Quantas pessoas já desistiram de outras vidas? Mas essa mulher, ela foi persistente, ela não arredou o pé. Ela ficou ali insistindo, porque ela sabia que ali estava a pessoa que teria a solução para libertar a sua filha. E muitas vezes, amado, nós temos pessoas que precisam de libertação no meio da nossa família. A gente faz uma oraçãozinha básica e já desiste. Nós não podemos desistir, porque é uma batalha espiritual. Quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, e é tudo no tempo dEle. Ele faz no tempo dEle. Eu estava lendo a história de Agostinho, que a mãe dele orou por ele 40 anos. Era um homem devasso, mundano. Eu imagino a vida de prostituição, de tudo que não prestava. E aquela mãe dobrou o joelho e orou 40 anos. E eu, crente que estava abafando, que orei 15 anos pelo meu marido. Quanto tempo você está orando pela tua família e tu não teve resposta ainda?
Não desista, insista, fique ali aos pés do Senhor, como aquela mulher ficou e só saiu de lá com a bênção dela nas mãos. Não foi preciso ele ir até a criança. De lá mesmo, a fé daquela mulher comoveu o coração de Jesus. Então eu queria deixar essa meditação para você nunca desistir da tua família. Talvez tu esteja vivendo um drama na tua casa, com alguém que tu acha que não tem mais jeito, não tem mais jeito, eu já orei, você fez só uma oraçãozinha básica. Não desista, porque é no tempo de Deus, não importa o tempo que esteja passando, Deus está ouvindo, Ele está trabalhando, e quando Ele fizer a obra será completa, porque foi assim na vida do meu marido. Não foi um simples encontro com Deus, foi uma vida transformada. Ele está maturando o tempo de fazer uma transformação na vida daquela pessoa pela qual tu está orando. Eu oro dia e noite pela salvação do meu filho e do meu neto. Você pensa que é fácil? Todas as vezes que eu dobro o meu joelho, eu estou orando por ele. Estou crendo. Eu não posso ver aqui fisicamente, mas no reino espiritual, eu já estou podendo contemplar ele servindo a Deus. E Deus vai materializar isso na minha vida. A minha oração não está sendo em vão, a tua oração não está sendo em vão. Lute pela tua casa, pela tua família, não desista. Não abra mão de ninguém da tua família. Não abra mão. Não pense assim, não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito. Tem jeito sim, porque Deus transforma. Deus não libertou Zaqueu. Zaqueu era o cara mais odiado. Ele foi lá e libertou, transformou. Houve arrependimento, houve mudança naquela hora, de forma imediata. Porque Deus, quando está trabalhando, é porque Ele quer te entregar algo completo. Jesus quer entrar na tua casa também. Assim como Ele entrou na casa de Zaqueu. E quando Ele entra, há mudanças.